Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, pique-esconde, Pique-esconde. pique-esconde. Foi mal, né? Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de pé só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Pique Esconde, um podcast para quem gosta de criança, é criança, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu companheiro de jornada, Diego Laco Moreno. Salve, meu querido! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 27, 8, eu não sei, melhor não falar o número, né? Por quê? Porque vocês não têm ideia de quantos episódios a gente grava. Aqui nós somos máquinas de gravação. Mentira número 1. Outra coisa, se você está ouvindo em São Paulo, se você está ouvindo no Egito, se você está ouvindo em Portugal, não importa. Por isso que eu digo para vocês, bem-vindos! Se você está nos vendo aqui, eu, o Zé, não vou apresentá-la ainda porque não é o momento, e você vai descobrir logo, logo. E nossos cães que mais ladram, e vocês já sabem disso, aqui no Pique Esconde que mais cachorro tem. Bem-vindos! Ah, meu garoto, é isso aí. Professor Diego, hoje o nosso clima está mais light, a gente precisa se comportar, entendeu? Porque a gente vai numa outra vibe, hoje a gente vai mais tranquilo. É claro, de uma forma leve, de uma forma mais natural. Qual vai ser o nosso tema de hoje? E apresente, por favor, a nossa convidada, a nossa ilustríssima convidada. Por favor, professor Diego. A gente vai falar sobre a água. A água é a coisa mais natural que tem, mas... Não, mentira número 2! Vamos lá. Então, vocês estão pensando assim, nossa, aqui tem um nível de edição, a gente está em lugares diferentes. Mentira número 3. Vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é Clara Quinto, que também é a minha esposa, e eu também, tudo que ela falar aqui, eu vou falar que é verdade. Vocês sabem disso, eu não posso mentir, e por questões assim, vou me abster. Deixa que ela se apresente para vocês agora, eu não vou nem olhar para o lado, porque eu estou tomando beliscões aqui embaixo. Mentira. Okay. Olá, pessoal. Meu nome é Clara Quinto, eu sou naturóloga, terapeuta floral, mestra em Reiki e terapeuta emocional também, minha última formação. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a terapia natural, as terapias naturais para as crianças. Uau! Que fantástico! Terapia naturais para as crianças. Será que as crianças precisam disso? Professor Diego, o que você acha? A primeira terapia natural que eu aprendi jogando futebol é que quando você arranca o tampo do dedão jogando futebol, você faz xixi em cima, que é para parar de arder. Foi a primeira terapia natural que eu aprendi, foi essa. Não sei quem te ensinou, mas isso não procede. Agora, uma coisa que... Isso é verdade. Por conta da acidez, aquela questão quando você queima na água viva, vinagre. Mas xixi funciona em algumas situações, mas acho que é mais água viva de longe. Deixa, eu vou fazer que nem o seu Madruga. Vou fazer que nem o seu Madruga, ó. Professora, doutora Clara, por favor, nos comente, é possível terapia natural para as crianças? É indicado? Por quê e para quê? Por favor. Sim, a terapia natural para as crianças é muito indicada. Primeiro porque as crianças elas ainda não têm, vamos falar de emoção, primeiramente. Ela não tem as emoções totalmente cristalizadas. Elas estão no processo de formação da sua personalidade, das suas emoções, de conhecer, do autoconhecimento, de saber lidar com as emoções. Então, quando a gente, por exemplo, trabalha com a terapia floral com as crianças, a gente tem um resultado muito mais rápido, porque elas não estão tão cristalizadas, né, tão estabelecidas como no adulto. Então, a resposta é mais rápida, além do que ajuda em diversas questões, né? Aquela criança mais agitada, que não dorme bem, né? Então, eu dei o exemplo da terapia floral, mas existem muitas outras ferramentas naturais que a gente pode utilizar.
Eu não gosto muito de falar só terapia natural, porque as terapias elas são integrativas e complementares e naturais, as que eu utilizo. A palavra terapia alternativa, ela já caiu por terra, porque ela não é alternativa a algo, mas ela é complementar. Então, ela é muito utilizada para as crianças, sim, para várias questões. Então vamos explicar lá, terapia floral. A terapia floral é quando eu pego a flor e como ela, certo? Não, errado. A terapia floral, ela utiliza essências vibracionais de flores. E aí elas atuam no nosso campo energético e vibracional e, consequentemente, no físico, no emocional, no social, porque nós não somos seres apenas físicos, somos um ser complexo, biopsíquico, social, espiritual, energético. Então, a terapia floral ela atua em todos esses níveis, né? Então... Mas não é comendo a flor. Ah, tá. Então quer dizer então que aquele velho chazinho de maracujá da vovó com certeza vai deixar a gente mais calmo? Sim, com certeza. Não é qualquer chá de maracujá, né? Então, assim, inclusive, eu gostaria de colocar aqui uma coisa muito importante, que é a questão do mito que existe da terapia natural. Todo mundo pensa, posso dizer todo mundo, mas a maior parte das pessoas pensam que o que é natural pode ser usado tranquilamente, porque não tem efeito colateral, porque não tem contraindicação, e não é bem assim. Sinal de aviso, para entrar aquele momento. Pá! Principalmente em relação aos chás, tá? Então, no caso da terapia floral, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, porque ela é vibracional, ela não tem princípio ativo. Já os chás e a aromaterapia, por exemplo, que é o uso de óleos essenciais extraído diretamente das plantas, tem sim efeito colateral, tem contraindicação, tem interação medicamentosa, e aí tem muitas restrições, inclusive para as crianças. Óleo essencial é exatamente aquele que vende o sachêzinho com a varetinha, que tem o óleo de bambu, que é muito bom, certo? Não, errado novamente. Óleo essencial é uma substância volátil extraída de plantas aromáticas, aquelas que a gente passa a mão assim e ela tem cheirinho, por exemplo, hortelã, lavanda. Mexerica! Tem sim também de mexerica, de laranja. Então, o óleo essencial é uma substância aromática. E aí, ele é tão forte, tão potente, que ele corresponde a aproximadamente 20 xícaras de chá daquela planta. Nossa! Então, o uso dele tem que ser feito com muito cuidado e sob orientação também de um profissional. Lembrando que profissional é quem estuda não apenas no fim de semana, não apenas um curso e que estuda bastante, porque como vocês puderam perceber, assim como o profissional de educação física, como um médico, como um fisioterapeuta, precisa aprofundar no tema. E a aromaterapia, vocês viram que é algo delicado. Então, tomem muito cuidado, porque eu acho que a gente podia aproveitar agora, Zé, já que a gente está no óleo essencial, tem muitas mães, e a gente sabe assim, criança e bebê para óleo essencial vai ter diferença. Minha pergunta são duas, na verdade. Como é que eu sei que o óleo essencial é puro, é bom e verdadeiro? E eu posso usar qualquer óleo essencial a qualquer momento? Bom, primeira pergunta, então. Para saber se o óleo essencial é puro e verdadeiro, a gente tem que observar o rótulo dele. Porque não é todo mundo que tem a percepção aromática e sensorial do óleo essencial para perceber se ele tem pureza, se ele é um óleo essencial de verdade. Porque existem muitas falsificações no mercado, existem muitos óleos essenciais à saúde. E também tem a questão que, assim, existe a essência, que é aquela sintética, dessa da varetinha que ele estava falando, e existe o óleo essencial puro, que é o que tem efeito terapêutico. A essência não tem efeito terapêutico, só cheirinho bom. Já o óleo essencial puro, sim, tem efeito terapêutico, tem contraindicação,
tem efeito colateral. Então, olha só, no rótulo do óleo essencial, a gente tem algumas especificações. Ele tem que estar escrito o nome popular da planta, o nome científico da planta, tem que estar escrito óleo essencial puro, tem que ter informações relacionadas à dosagem, à qualidade, ele tem que ser liberado pela Anvisa, tem que ter um controle de validade, tem que ter validade escrito também, lote. Então, ele não, se tiver só escrito essência, não é óleo essencial puro. Se tiver escrito produto artesanal, não é óleo essencial puro. Então, o rótulo é parte principal para identificar isso. Uau, Você já falou dos demais, hein? bebês? Aí, em questão ao uso nos bebês. Óleo essencial tem que ser usado com muito cuidado, não só em bebês, em adultos e crianças, mas em bebês principalmente. Então, 2 óleos essenciais principais que a gente pode usar com segurança em bebês: lavanda e melaleuca, apenas. Todos os outros são óleos que podem trazer prejuízos para o bebê, então é melhor a gente não utilizar, tá? Até porque existe uma questão de dosagem. Até lavanda e melaleuca será usado em extrema baixa dosagem. Então, só um profissional para poder orientar essa mãe a usar de forma correta esse óleo essencial. Mas sim, a gente pode usar. Então, vou dar um exemplo aqui. O óleo essencial de lavanda, ele diminui a agitação daquele bebê, ele acalma o bebê, ele melhora o sono do bebê, ele vai diminuir cólicas também. E isso vai ajudar também a mãe, né? Não é só o bebê, e o pai também. Então, você pode usar, por exemplo, uma gotinha do óleo essencial de lavanda no berço do bebê, pode utilizar no banho do bebê, na água da banheira, uma gota do óleo essencial de lavanda. A mãe, na hora de amamentar, ela pode utilizar na roupa dela uma gotinha do óleo essencial de lavanda para ele ir mamando e sentindo aquele aroma. Isso é uma dica que eu dou, eu até estou escrevendo um e-book sobre isso, sobre Chantala, que é a massagem para bebês, onde eu dou uma dica de como utilizar os óleos essenciais e algumas terapias naturais em bebês. E aí, quando você faz isso, do bebê amamentar, sentindo esse aroma, toda vez que a gente sente o aroma pela primeira vez, a gente cria uma memória olfativa. E não importa a idade. Essa memória, ela tem um aspecto afetivo também. Então, ela é uma memória olfativa e afetiva. Se a gente sentir aquele aroma pela primeira vez em uma situação ruim, aquele aroma para sempre vai remeter àquela situação ruim. Mas se a gente sentir aquele aroma pela primeira vez numa situação muito gostosa, confortável, de segurança, como é a amamentação, vai sempre ter essa memória, esse aroma vai sempre ter essa memória. Então, a memória vai ser gostosa, de segurança, de tranquilidade. E aí, depois, na hora que o bebê for dormir, a mãe pinga uma gotinha lá de lavanda também no berço. O que vai acontecer? Quando o bebê acordar de madrugada, ele vai sentir aquele aroma e ele vai lembrar daquele momento da amamentação. E ele vai ter aquela segurança, ele vai falar, estou sentindo aquele cheirinho, né? Ele não vai falar, mas ele vai pensar, o cérebro dele vai ter essa memória. Estou sentindo aquele cheiro daquele momento da amamentação. Então, tá tudo bem, minha mãe tá por perto, eu posso ficar tranquilo, além do efeito terapêutico da lavanda, né? Sedativo, calmante, relaxante. E uma curiosidade, um vidrinho de óleo de lavanda desse aqui tem aproximadamente 220 gotas, que a gente já contou. E aí, calma que a gente já vai falar sobre isso. Aí, desculpa, te interromper. Dica número 1 de terapia natural para marido. Se a mulher fala e você estava falando junto, a regra é o silêncio. O outro óleo essencial que eu dei a dica de usar para bebê, só para finalizar aqui, é o melaleuca, que é o tea tree também, conhecido também como tea tree. Ele pode ser usado para aqueles problemas respiratórios do bebê. Então, quando o bebê está com congestão nasal, né, o narizinho entupido, com tosse, porque ele tem um efeito expectorante,
ele também tem um efeito antisséptico, então vai limpar o aparelho respiratório do bebê, e ele não vai ter efeito colateral também. Mas lembrando que também é apenas uma gota. Então, por exemplo, na hora do banho, a gente pode utilizar uma gota dentro ali da banheira enquanto o bebê toma banho. E porque não é cheiroso, gente. O óleo de melaleuca É é ruim. forte. Não é ruim, é forte. Aquele que limpa mesmo. Você É. vai sentir o cheiro, é o neném você que vai expectorar tudo. Outra coisa, picada de inseto, de mosquito, pode usar a lavanda e também pode usar o melaleuca, porque os dois têm um efeito cicatrizante. Então, uma gotinha pode até misturar num óleo vegetal, de semente de O óleo uva. de soja que a gente compra para usar, não. Não, óleo de soja não. Óleo vegetal de amêndoa doce, semente de uva, pode usar óleo de coco. Um pouquinho do óleo, uma moeda, assim, um tamanho de uma moeda de R$1, com uma gotinha do óleo essencial e passa ali na picada de mosquito, na picada do pernilongo, para o bebê não ficar com aquela coceira, né? E também pode usar em aromatizador de tomada, para aromatizar o ambiente. No máximo 5 gotas no aromatizador no quartinho do bebê. Bom, acabamos o nosso podcast sobre óleo essencial. Agora a gente vai para um outro episódio. Agora vamos falar sobre aquilo que o Zé perguntou, sobre o chá, que a gente acabou pulando. O chá. O chá é mais ainda complicado o uso do que o óleo essencial, tá? Então, o óleo essencial também tem restrições e o chá também tem restrições. Então, tem chá que a gente não pode dar para crianças menores de 2 anos, tem chás que a gente não pode dar para crianças menores de 6 anos, e também todos os chás, eles têm restrições com condições físicas da criança, né, de saúde. Então, aquela criança que tem uma cardiopatia, algum outro problema, tudo isso tem restrições. Por isso que é sempre importante, antes de utilizar qualquer chá, perguntar para um profissional, consultar um profissional. E o chá, a gente pode sim usar para benefício, né, benefícios das crianças. Então, mas sempre pensar em algo que é mais tranquilo, que não tem tanto efeito colateral, não tem tanta toxicidade, porque todas as plantas têm toxicidade, né? Aquele mito que eu falei de que tudo que é natural pode ser usado assim, não é verdade. As plantas, elas têm toxicidade, mas uma tem mais, outra tem menos. Então, por exemplo, um chá de camomila, você pode dar tranquilamente para uma criança acima de 2 anos, tá? Para uma criança abaixo de 2 anos, eu não indico chá nenhum. Só leite materno mesmo e água, tá? Agora, acima de 2 anos, a gente já pode utilizar, assim, um chá de camomila, de erva cidreira, de erva doce. Detalhe, a gente está falando nome popular de planta, mas às vezes as plantas elas têm nomes diferentes. Então, erva cidreira tem gente que conhece como melissa, e a erva cidreira que a gente está falando é o capim-limão, que é aquela compridinha que rasga o dedo quando você pega ao contrário e arde Em muito. outros lugares também chamados de capim-santo. Então a gente tem que ter cuidado. Exatamente. Tem que se informar. Então, antes de usar qualquer chá, qualquer óleo essencial, tem que se informar com um profissional, tem que estudar, tem que conhecer aquilo que você está usando. Até porque a citronela, ela é muito parecida com o capim-limão também, só que ela tem efeito tóxico para uso interno, ela é para uso externo, como repelente de insetos. Não pode tomar chá de citronela. E eu posso comprar aquele chá na loja que fica no balcão, com tudo aberto, assim? Ou como que é o melhor jeito de eu comprar o chá? Não é ideal comprar o chá assim, porque a gente não sabe. Depois que a erva é seca, ela parece qualquer erva, né? Ela perde as características dela de cor, às vezes até o aroma modifica. Então, o ideal é a gente comprar a erva num saco fechado, onde a gente consiga ver aquela erva, ver se ela está boa, se ela não está mofada, como que está a qualidade visual dela. E também, da mesma forma que o óleo essencial, é importante um rótulo. Então, ela tem que ter no rótulo o nome popular, o nome científico,
qual é a empresa que produziu aquela erva, né? Que plantou, que ensacou. Ela tem que ter também prazo de validade. Então, tem que comprar corretamente, porque desse jeito que o Diego falou, assim, a granel, né, que a gente fala, além de a gente poder comprar gato por lebre, a gente pode comprar uma planta que não está mais com uma qualidade terapêutica tão boa, porque ela está ali há muito tempo e oxidou, por exemplo, ou ela está mofada, ou ela está contaminada com alguma bactéria. Então, é muito perigoso, tá? Ah, mas peraí. Ô, Zé, vou só mandar mais uma pergunta aqui, que eu acho que é uma grande dúvida, e aproveitando aí, você já manda na sequência. Tomar o chá medicinal é a mesma coisa que eu tomar aquele chá de saquinho para relaxar? Calma que o Zé vai mandar dele agora, você já manda os dois na sequência. Toma um golinho d'água, aquela molhadinha na garganta. Ela meio que já respondeu que ultimamente ficou muito moda as casas cerealistas. Então, popularmente ficou muito conhecido. Então, até mesmo zona cerealista, lugares onde as pessoas vão comprar os produtos naturais. Então, popularmente ficou muito conhecido de ser mais barato. E as pessoas vão, compram. Né? Então, pô, vê lá, por exemplo, um chá de hibisco. Vou comprar um chá de hibisco. Ah, ali na zona cerealista tem. Então, você vai lá, pesquisa o preço que está mais em conta, vai lá, coloca lá. Só que, assim, em alguns lugares você vê que, tipo, eles têm no pote os dados, né? Em outros não tem. Então, não sei se é justamente nesse quesito que você estava falando, no caso específico das casas cerealistas, que a gente pode utilizar esse critério, ou não? Seria para todos? Como que você poderia nos auxiliar? E você confia nessa casa cerealista? Se você vai lá, tem as informações da planta, você consegue identificar que aquela planta é aquela que você está procurando e ela está com um bom aspecto visual, né? Então, ela não está embolorada, ela está com uma coloração legal, ela está com um aroma ainda identificável. Sim, você pode comprar se você confia naquela loja. Eu lembrei de uma coisa agora, Zé. Um dia, que a Clara também dá curso sobre aromaterapia e plantas medicinais. Um dia veio uma mulher, uma senhora que comprou uma planta pela internet. Aí ela trouxe a planta no curso. Olha só minha plantinha. O vendedor de má fé vendeu uma planta que não era aquela, era uma planta tóxica e vendeu caro, dizendo que era uma. Aquilo é perigosíssimo. E eu lembro de eu ouvir essa cena e falei, meu, olha que responsabilidade. Às vezes a pessoa, ele fala, não, planta, tudo. Olha o perigo que é. Nós estamos falando de algo e a gente está falando de crianças. Então, a gente está falando do chá que serve, obviamente, para a gente, mas imagina o corpo de uma criança, ele vai absorver aquilo de uma outra forma e é extremamente perigoso. Exatamente. Causar uma intoxicação com riscos de morte, dependendo da planta que você está fazendo uso. Exatamente. Então, quando for comprar, tem que se certificar se você está comprando realmente aquela planta, se ela é correta, olhar as características, né, físicas, né, anatômicas da planta. Se não tem nome científico, pelo menos tentar identificar isso que a gente estava falando, do nome popular, porque cada lugar do Brasil tem um nome popular, cada lugar do mundo tem um nome popular. O nome mesmo já diz, né? É nome popular. Então, o ideal é ir pelo nome científico. E tomar cuidado também com aquela coisa assim, a vizinha falou que essa planta é boa para isso. Que eu costumo chamar de... Como é que é aquela brincadeira mesmo? O telefone sem fio. Então, no uso do chá, né, porque existe um conhecimento popular, né, empírico, que vai passando de vó para filho e tal, e neto, mas existe muita confusão dentro disso, que é o que eu chamo de telefone sem fio. Por quê? A vizinha passa uma informação para o outro vizinho, e aí ele entende de um jeito, ele entende que a planta é aquela, mas ele compra a planta errada e usa da maneira errada. Então, ele não vai ter o mesmo efeito que ela teve, além do que cada organismo é um, né? Então, eu já vi, por exemplo, indicação desse jeito. Ah, mas a minha vizinha usou e falou para eu usar também. Uso de inalação, né? Então, o chá ele pode ser usado não somente para ingestão,
mas ele pode ser usado para fazer uma inalação, para problemas respiratórios, ele pode ser usado para banho, ele pode ser usado com compressa. E aí eu vi um dia uma pessoa que falou assim, olha, eu fiz com meu filho que estava com problemas respiratórios, de sinusite, e era uma criança de menos de 6 anos. Uma inalação com erva de sálvia. E a sálvia, ela é realmente para problemas respiratórios, só que ela é extremamente forte. E aí, o que aconteceu? Essa mãe causou na criança um ataque cardíaco, a criança começou a passar mal. E ela não associou naquele momento à inalação que ela tinha feito com a criança, mas foi a sálvia que causou aquela taquicardia na criança. E se aquela criança fosse uma criança que tem um problema já com cardiopatia, por exemplo, e ela ainda não sabe, olha o problema que ela ia ter. Só para vocês saberem, taquicardia é a batedeira no peito, o coração acelerado, que dá aquela hiperventilação. Então, uma taquicardia é o coração batendo mais rápido do que o normal. Então, dentro do uso dos chás, não importa se é de inalação, se é banho, a gente tem que tomar cuidado, mas sim, a gente pode usar. Então, a gente tem que pecar por aquilo que é o mais simples, né? A gente tem que ir atrás daquilo que é o mais simples, que a gente já conhece, né? Então, por exemplo, banho com chá de camomila é ótimo para criança, acalma também, porque no banho volatiliza o óleo essencial da camomila também, além de ter o efeito terapêutico na pele da criança, para coceiras, para problemas de pele, alergia. Tudo bem usar para abrir as vias respiratórias da criança. Um chá de camomila, de erva doce, tudo bem utilizar, de capim-cidreira, né? Capim-santo. Mas aí tem uma outra questão muito importante, que é a forma de fazer chá. E aí, pegadinha do Pique-Esconde. Fala a verdade, na hora que você parou para anotar, a gente cortou, certo? Palma, não priemos cânico. Já que está com a caneta na mão, anota aí. Segunda que vem, às 19h07, tem a continuação dessa entrevista super batuta sobre terapias naturais para as crianças. Combinado? Ah, não esqueça de compartilhar o Pique-Esconde nas suas redes sociais. Podemos ser acessados em qualquer lugar do planeta, beleza? Então é isso. Fiquem com Deus e diga tchau, Lilica.